Aí sim vocês têm o material aí, o Mendonça, a RE1, Mendonça determina, a Alô TV, Mendonça determina abertura de inquérito para apurar vazamento de dados de Vorcaro. O que a gente tem aí? Vai. Reinaldo, o ministro André Mendonça determinou a abertura de um inquérito policial para investigar a divulgação de informações obtidas a partir da quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro. O material está em poder da CPMI do INSS. A decisão foi tomada após pedido da defesa do banqueiro. Na decisão, Mendonça destaca que o sigilo da fonte, garantia constitucional ao trabalho dos jornalistas, deve ser preservada na apuração. Ao analisar o pedido, Mendonça destacou que a quebra de sigilo não torna públicas as informações obtidas nas investigações. Segundo o ministro, mesmo quando o acesso aos dados é autorizado, as autoridades que recebem o material continuam responsáveis por preservar o caráter sigiloso dessas informações. Hoje eu li um troço dizendo assim, quando a defesa vai ao STF e pede abertura de investigação, está tentando pautar o STF. Peraí, apresentar petição ao poder público é o mais universal dos direitos. Aliás, isso é tão importante que está na Constituição americana, como um item fundamental. Se o ministro não quiser, ele não abre. E a PF soltou uma nota, a Polícia Federal reafirma que atua em todas as suas investigações seguindo rigorosos padrões de segurança no tratamento de informações e na preservação e garantia dos direitos fundamentais, incluindo o respeito à privacidade e à intimidade. Nenhum relatório, informação de polícia judiciária ou representação apresentada pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero conteve dados que não fossem relevantes para a instrução das investigações. Não foram incluídas, portanto, informações relacionadas à intimidade ou à vida privada dos investigados. Não compete à Polícia Federal editar conversas, selecionar ou manipular dados extraídos de equipamentos apreendidos sob pena, inclusive, de violação do direito ao direito ao contraditório e à ampla defesa constitucionalmente assegurados. Os materiais apreendidos na citada operação estão em poder da Polícia Federal desde novembro de 2025 e em poder da Procuradoria-Geral da República desde janeiro de 2026. Posteriormente, por decisão do então ministro relator do processo, a defesa dos investigados passou a ter acesso à integralidade dessas informações. Da mesma forma, a CPMI do INSS recebeu dados referentes ao objeto de comissão por determinação do atual relator do processo. Por fim, por orientação do diretor-geral da instituição, a equipe responsável pelas investigações encaminhou ao ministro relator representação para abertura de apuração sobre a divulgação indevida de informações sigilosas. Boa nota, e ainda bem que a própria PF acha que é preciso investigar. Porque muita coisa também vem realmente da CPMI do INSS, a gente sabe. Porque também muita gente queria coisa ali para poder divulgar. Como fizeram com o sigilo do Lulinha. Tudo bem, ele obteve a extensão do mandado de segurança, né, da liminar concedida pelo Dino. Mas o sigilo nós vimos ontem, já está em tudo quanto é canto. O Toffoli disse, eu não tive acesso aos sigilos do Vorcaro quando era relator. Rapidinho, vai lá. Vamos lá, Reinaldo. O gabinete do ministro Dias Toffoli informou hoje que, enquanto esteve na relatoria do caso Master, o magistrado não teve acesso aos dados extraídos pela Polícia Federal do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Toffoli, esse material só foi recebido pelo STF após o ministro André Mendonça assumir a relatoria em 12 de fevereiro. O gabinete de Toffoli acrescentou que a última decisão do magistrado sobre o caso foi no dia 12 de janeiro, um mês antes de Mendonça assumir a relatoria, justamente para determinar que a Polícia Federal encaminhasse o material apreendido ao Supremo. O gabinete apontou ainda que durante o período em que Toffoli ficou na relatoria, ele autorizou todas as medidas requeridas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República e que as investigações continuaram a ser realizadas normalmente de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos, e nenhum pedido de nulidade foi deferido. Bom, e autorizou mesmo, e nenhum pedido de nulidade foi deferido. Isso é fato, né?
E está circulando em todo canto por aí que haveria uma indisposição do Paulo Gonet, do corretíssimo Paulo Gonet, com o André Mendonça. Deixa eu dizer uma coisa. Chegaram para o Gonet ler em 72 horas para deferir ou indeferir as medidas cautelares 2.000 páginas. Quanto, Rei? 2.000 páginas. E ele teria que fazer isso assim. 700, primeiro chegaram 700 e poucas, já para decidir em 72 horas. E depois mais 1.400, aí 24 horas. Aí ele pediu mais tempo e está sendo considerado uma espécie de monstro moral. Porque, afinal de contas, havia ali, assim como o Vorcaro falou das 300 mulheres, dá para arrebentar os dentes dele, não sei o quê, mas parece que não tinha contemporaneidade. Portanto, quando o procurador fala que ele precisa de mais tempo, não é porque ele estava fazendo pouco caso da segurança de quem quer que seja. Né? Agora, de toda sorte, não há indisposição nenhuma. Né? Porque os ataques de fúria também estão se dirigindo, né, contra o Procurador-Geral da República. E olha aqui, o Gonet diz a Mendonça que manifestação da PGR não é mera formalidade. Reinaldo, de acordo com a PGR, as solicitações apresentadas pela Polícia Federal envolvem não apenas um investigado, mas também outras 9 pessoas e 5 empresas, além de um volume expressivo de documentos. Aspas. O impacto de certas providências cautelares de ordem penal sobre valores fundamentais pode ser exemplificado no evento fúnebre ocorrido durante a operação realizada, afirma Gonet, em referência à tentativa de suicídio de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário apontado pela Polícia Federal como responsável por monitorar e planejar ataques contra adversários do banqueiro Daniel Vorcaro. Olha aqui, eu só acho que... e antes disso ainda, né? Gonet disse que o tempo concedido para avaliar as medidas era insuficiente e citou a tentativa de suicídio do operador, já vimos aqui. Gonet disse que o MP não pode se manifestar de forma precipitada em casos que envolvem restrições a direitos fundamentais. Segundo ele, aspas, não se abre ao Procurador-Geral da República a opção de ser imponderado e não empoderado, tá? Imponderado nas suas manifestações, ainda mais nas que possuem o maior potencial de impacto sobre direitos fundamentais, como são as medidas de ordem penal, aí se incluindo a de prisão. O prazo assinado pelo relator no caso não é estabelecido em lei especificamente. O prazo surgiu da impressão do relator sobre o tempo que lhe pareceu ideal para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. É isso.